Voltamos, esse é o programa Saúde Master. Eu sempre digo, estamos aqui ao vivo e a cores para todo mundo. Nesse momento, nós temos o canal 520 da Claro, cobrindo toda a querida Paraíba, os indicativos aí conhecidíssimos, o YouTube em TV Master Play, transmitindo agora, nesse momento, ao vivo, tvmaster.tv, não precisa nem do www, é o endereço da internet, os internautas já acostumados com essa interação e o crescimento astronômico da nossa audiência, porque temos também o pós-programa, onde se começa a compartilhar o programa na íntegra ou então trechos. O importante é que continuamos sempre salvando vidas. Se vocês quiserem, durante esse segundo bloco, perguntar, basta apontar a câmera do seu celular. O código QR aí está e o número direto na bancada com o meu WhatsApp é esse que está a aparecer. 981925555. Portanto, programa Saúde Master com 4 anos no ar. E agora, a meu lado, eu já tenho, porque é uma marca, inclusive mundial, a entrevistada, que será de número 538, todas as entrevistas presenciais e ao vivo, é a psicóloga, a doutora Tatiana Nascimento. Doutora, seja bem-vinda, a senhora está pela primeira vez, graças a Deus, no programa Saúde Master. O prazer é todo meu, Fábio, de estar aqui neste momento, junto com você, trazendo informações necessárias para os nossos telespectadores. Doutora, logicamente nós fizemos a pré-entrevista e também eu passei até diante de alguns fatos a ter uma proximidade muito interessante com a senhora. Portanto, Deus, como age sobre todas as coisas, fez com que tivéssemos um entendimento ainda maior a nível dessa proximidade e também culminando com o trabalho que a senhora exerce. Tanto que o nosso tema central já aparece aí, o Outubro Rosa e a importância do apoio psicológico ao paciente na busca da saúde mental e bem-estar geral. Doutora, essa frase aí, eu creio, a senhora vai dizer com todo balizamento, mas um fato muito importante, talvez vital, esse apoio psicológico que essas pacientes têm que ter, geralmente em momentos tão cruciais. E aí, doutora? Isso, esse apoio psicológico ele é extremamente importante, não só após o diagnóstico da paciente, mas anteriormente. Por quê, Fábio? A importância da psicologia dentro desse tema vem bem antes do diagnóstico da paciente. Como podemos fazer? Através de campanhas, palestras, na qual iremos induzir, né, o público que está presente nessas campanhas, nessas palestras, ao autocuidado, certo? Temos que sempre buscar ter uma alimentação saudável, atividades físicas, ter atenção às reações do nosso organismo, certo? Porque o nosso organismo avisa o tempo todo, e também fazer o autoexame. Nós, mulheres, devemos sempre se preocupar em mensalmente estar fazendo autoexame, o toque, afinal de contas, você precisa conhecer o seu corpo. Ou seja, esse cuidado tão importante que a área da psicologia exerce e, obviamente, estamos no âmbito, além de tudo, do Outubro Rosa, ele é fundamental. Lógico, hoje, praticamente, e eu digo isso, infelizmente, por um lado e felizmente pelo outro, o que eu digo felizmente é que na prevenção, por exemplo, do câncer de mama, a cura pode atingir 95%. Infelizmente,
são pessoas que às vezes procuram o atendimento de uma forma em que o estágio da doença já está tipo nível 3 ou nível 4, e aí tudo fica mais difícil no âmbito, vamos dizer, do tratamento. Agora, a doutora Tatiana informou muito bem que essa assistência, ela é vital, no meu modo de entender, inclusive na cura do paciente, não é, doutora? Isso, justamente. A grande importância do autocuidado, de estar sempre se observando e de estar tendo informações no qual esclarece o paciente a estar observando, que é o antes do diagnóstico, faz com que o paciente possa perceber qualquer alteração em sua mama de forma bem precoce, assim obtendo uma porcentagem maior na resolução da cura do câncer, né? Conseguir identificar inicialmente. Todo esse apoio que eu acho que hoje já é visto assim de uma forma muito interessante, porque a informação ela se proliferou com a internet, eu digo a informação do bem, nos caminhos que não são da fake news, né, nos caminhos corretos e balizados com grandes profissionais como a doutora Tatiana. Vamos lançar a primeira tela-tema que vai aparecer aí e a partir daí irá fluir a nossa conversa. Doutora, eu achei muito interessante, já aparece aí, como manter a saúde mental do profissional, do psicólogo. Doutora, eu vou fazer uma colocação aqui que é motivo da nossa ligação também. Eu penso muito aqui. A senhora passou ultimamente, creio, por momentos bem críticos, certo? A nível de saúde, e eu me inseri nessa história, vou explicar melhor. O pai da doutora teve problemas sérios de saúde, problemas cardíacos, e esteve hospitalizado. Agora já está em tratamento, graças a Deus, bem melhor em casa. E aí vem a minha pergunta. Uma psicóloga, é o caso da senhora, que está ali dentro do ofício para dar informação que justamente transforma e restaura as pessoas. Como é estar dentro de uma situação bem adversa, que foi o caso de saúde do seu querido pai? E aí, doutora? Bem, eu costumo falar para os meus pacientes serem gentis consigo mesmo. E é uma prática que o profissional psicólogo também deve usar consigo. Então, quando eu estava passando por toda essa situação, sempre essa frase ecoava em minha cabeça: ser gentil comigo. Porque ali está o profissional psicólogo, mas também está a pessoa, Tatiana, que sente. Então, você precisa gerenciar os pensamentos, pois através dos pensamentos são produzidos os sentimentos. Então, por exemplo, no dia da cirurgia, entrou no bloco às 6 da manhã, mas a cirurgia só se iniciou às 13 horas. Então, você está, durante o decorrer do dia, dando suporte aos seus pacientes. O que posso fazer? Bem, tem uma equipe competente, com toda uma aparelhagem no hospital, que vai atender a necessidade dele. O que eu posso fazer? A minha parte é dar suporte à família e gerenciar meus sentimentos e esses pensamentos. Já em relação à família, você está sempre conversando e explicando, mostrando que os profissionais que estão ali cuidando dele são extremamente capacitados. Então, em primeiro lugar, Deus, sempre, que vai estar à frente, e em segundo lugar, as ferramentas que Deus colocou na terra, que são os médicos e enfermeiros que estão ali cuidando. E o pensamento positivo. Sempre trabalhar o pensamento, porque pensamentos positivos atraem bons resultados para a nossa vida, inclusive num momento como esse. Verdade, doutora. Vamos nos aprofundarmos ainda mais. Eu sei que o público já está entendendo. E, doutora, mesmo nos momentos nesse critério da saúde do pai da senhora, que passou por momentos, eu posso dizer, graves, né, doutora? O seu
Antônio Pereira do Nascimento, é isso, né? Isso mesmo. É o senhor, seu pai, e no caso ele esteve internado, problema sério no coração, no magnífico Hospital Metropolitano. Inclusive, eu tenho que agradecer imensamente, eu sei que a doutora Tatiana também, além de toda a equipe, mas eu quero aqui exaltar, já esteve aqui no programa Saúde Master, um magnífico cardiologista e chefe do setor de cardiologia do Hospital Metropolitano, o doutor Gustavo Fernandes. Doutor, o senhor é um médico extraordinário e um ser humano incrível, incrível. Quando eu digo aqui para os telespectadores, e talvez até façam isto um dia, eu poderia escrever uma coletânea de livros durante as edições e os acontecimentos de Deus no programa Saúde Master. Portanto, doutor Gustavo Fernandes e toda a equipe, o nosso total agradecimento. Não é isso, doutora? Sim, sim, Fábio. Inclusive é algo que eu comentei, não só com a minha família, mas com as pessoas próximas de mim. Sempre falamos que devemos plantar, certo, para colher lá na frente. Então, quando você pratica a gentileza, quando você faz o bem, você não precisa esperar que a quem você fez, você receba de volta. Porque, na verdade, Deus nos recompensa. E ter te conhecido naquele momento, para estar vindo fazer a entrevista e, através de você, poder ter acesso ao Dr. Gustavo, que eu agradeço imensamente pelo cuidado, pela atenção, pelo profissionalismo, pôde auxiliar nesse momento e a gente vê o agir e o trabalhar de Deus na nossa vida, porque tudo fluiu com a maior tranquilidade. Então, um procedimento que meu pai precisava fazer, de acordo com a patologia, foi uma cirurgia de peito aberto, 3 pontes, né, que ele precisou fazer, extremamente invasiva, e ocorreu com a maior tranquilidade, Graças sempre, Deus, doutor Gustavo, informando e passando todas as informações necessárias para tranquilizar a família e para esclarecer o quadro clínico do paciente. Aí eu quero lembrar, só para irmos adiante nos outros temas, que essa entrevista com a psicóloga, a doutora Tatiana Nascimento, já estava marcada há cerca de 2 meses. Foi quando ela me ligou e disse: Fábio, não vai dar agora. Aí eu digo: por quê? Problema de saúde, saúde em primeiro plano. E aí fomos tratar e tudo deu certo. Doutor, ainda nesse campo, a senhora conseguiu, que eu acho isso uma proeza, eu estou falando, eu sou muito ansioso, a senhora conseguiu dar um suporte psicológico a seu pai? Sim, sim, de extrema necessidade, porque uma das características do paciente pós-cirurgia do coração é voltar a aprender a respirar, porque ele sente muita dificuldade. E nisso também está o trauma que ocorre durante todo o processo. Então, o paciente normalmente traz uma tosse que é ocasionada por conta do processo cirúrgico, e aí você precisa conversar com o paciente, acalmar o paciente, fazer uma reestruturação cognitiva nele, para ele compreender o processo, ser gentil consigo mesmo, e assim a gente ir trabalhando junto com a equipe multidisciplinar. Não só a psicologia, mas a fisioterapia, junto também com todos os outros profissionais que estão envolvidos na recuperação desse paciente após o processo cirúrgico. Muito interessante, e a doutora Tatiana acabou de citar, e a próxima tela já podem lançar, na chamada hoje existe toda uma vertente de estudo, eu leio muito, na chamada assistência psicológica, essa foi a tela, creio, anterior, para pacientes com câncer de mama, que é o tema também, e vem agora a atitude mental positiva em prol da saúde. É o que tanto sabemos e falamos e procuramos exercitar aqui, o chamado pensamento positivo. Não é isso, doutora? Sim, sim, Fábio. É extremamente importante trabalharmos o pensamento positivo. Na prática de atividades físicas, buscando fazer uma alimentação saudável e também psicoeducando nossos pensamentos.
Afinal de contas, algo muito comum de falarmos é após uma boa gargalhada dizer, eu já sei que eu vou ter raiva. Não, por quê? Por mais momentos assim. Não é isso? Verdade. Então, são coisas que a gente acha que não tem importância e lá no seu psicológico, no seu inconsciente, sim te afeta. Então, sempre que vier um pensamento negativo, um pensamento intrusivo, vamos trocar esse pensamento por um pensamento positivo. E por que é tão importante trabalhar o pensamento para que ele seja um pensamento positivo? Quando você busca sempre, ao acordar, no final do dia, trabalhar a gratidão, agradecer por tudo que você conquistou, agradecer por ter acordado mais um dia, por estar respirando, por estar com saúde. Você praticando, você percebe que vai mudando, as coisas vão acontecendo de forma positiva em tua vida. Então, no trabalho, você chega, tem um dia super estressante. Ao invés de focar no problema, você dá um passo para trás e analisa. Não, deixa eu ver o positivo. E o que é? Vou dar um passo para trás e olhar o problema um pouco mais distante e observar todas as possibilidades que eu tenho para solucionar esse problema. E onde também está o lado positivo. Porque nada acontece por acaso. Afinal de contas, Deus não escolhe os sábios. Ele escolhe os seus e faz adquirir a sabedoria. Então, esses problemas, ele também vem para que você possa, através dele, se desenvolver, evoluir, aprender mais. Porque, afinal de contas, não precisamos pedir paciência a Deus. Precisamos pedir força, porque quando pedimos paciência, ele nos dá problema para adquirirmos sabedoria e assim obter a paciência. Doutora, palavras logicamente sábias, né, de uma grande psicóloga, Deus sempre em primeiro plano, isso é fundamental. Eu estou me lembrando aqui, né, eu já ressaltei isso por outras vezes. Meu pai, agora assistindo o programa Heraldo César, em Campina Grande, eu vou ter que dizer a idade, viu, papai? Com 95 anos, graças a Deus, com muita saúde, papai, desde a infância, eu posso dizer, da nossa adolescência, não existia ainda o que hoje é uma vertente da psicologia, a chamada psicologia positiva. E papai já dizia e diz até hoje, pense positivamente. Naqueles momentos comuns, que, por exemplo, eu estou triste, estou desanimado, que fazem parte da vida. Tem momento que eu digo, papai, eu não vou deixar o programa. Está complicado de patrocinador. Pense positivamente. Interessante. Quando a gente direciona a nossa mente para pensamentos positivos, creio que o mundo conspira a nível energético para que as coisas fluam para o bem. Portanto, eu aprendi desde a essência a pensar positivamente. Doutora, eu acho que é por aí, não é, doutora? Isso mesmo, Fábio. O pensamento positivo, ele é tão importante que ele pode auxiliar em evitar que você tenha questões como ansiedade, depressão, problemas cardíacos, problemas gastrointestinais, entre outras patologias. Também são as doenças psicossomáticas, que vêm através de uma somatização de questões psicológicas, de situações que acontecem no decorrer da vida, que você acha que não te afetou e, na verdade, está tudo ali acumulado no teu inconsciente. E aí, ele depois vem e se apresenta como uma patologia física. Então, quando você trabalha positividade na sua vida, quando você busca estar bem, num dia que tudo não está ocorrendo errado, você fala para si mesmo, eu escolho ficar bem. E aí vamos resolvendo cada coisa, gerenciando o seu dia e ele vai terminar, porque a vida é feita de momentos bons e momentos não tão agradáveis, mas são só momentos e eles passam. Ou seja, vamos sempre pensar positivamente. E nessa linha eu quero falar do São Brás, porque quando falamos do São Brás, estamos ressaltando produtos de extrema qualidade. E a linha de produtos da São Brás já conta hoje com mais de 100 itens. Vocês estão vendo aí os carros-chefes, eles são famosos. O novo milho, o flocão da São Brás,
e também o Café São Brás em várias versões, inclusive premiadas. Estão aí as novas embalagens, ou seja, a São Brás, o que é comum, sem perder a sua essência de mais de 70 anos, que é a qualidade absoluta, mas está também numa fase em que as embalagens dos produtos estão se renovando, ou seja, tudo está ficando ainda melhor quando falamos, pensamos e usamos os produtos da São Brás. Notem aí o famoso, é bom que se diga, o Café São Brás, repito, em várias e várias versões, que você encontra praticamente hoje em todo o Brasil, nos ambientes de alimentação e produtos alimentícios. Você tem aí uma linha muito famosa, já ganhou prêmios, a Blend. Inclusive tem alguns cafezinhos aí da São Brás dentro de shoppings que levam até o nome Blend. Eu estou lembrando agora do Meg Shop. O Meg Shop é sensacional, tem um cafezinho lá, geralmente eu paro, moro ali perto e eu só paro se for da São Brás. Se não for da São Brás, eu nem entro. Portanto, produtos de qualidade como a aveia, lançada mais recentemente, você pode ter certeza que a São Brás é uma das indústrias maiores do Brasil e que proporciona em seus mais de 100 produtos extrema qualidade. E lembrou da São Brás, você sempre vai pensar positivo. Você vai lembrar de amor, de união, de reunião. Portanto, São Brás é realmente demais. Nós estamos no segundo bloco ao vivo, entrevistando pela primeira vez, é uma estreia, a psicóloga clínica com várias vertentes, a doutora Tatiana Nascimento. Doutora, sensacional a nossa conversa. Vamos ver o próximo tema que virá. Sabemos que saúde mental hoje é vital em todos os setores da vida. Isso é inquestionável. Diz aí, dimensão espiritual vital para o bem-estar emocional. Doutora, eu sempre digo aqui que não viemos para fazer polêmica, mas viemos realmente para salvar vidas. Eu sou um adepto e tenho a crença totalitária que Deus e a união dessas energias e pensamentos, elas sempre vão conspirar para o bem, para uma solução. Agora, eu analisei sempre uma coisa e vou pedir a opinião da senhora. Oração. A palavra oração, olha o que ela tem no seu interior. Ação. Portanto, é importante orar, é óbvio. Mas também temos que agir. Doutora, e aí, doutora? Falei certo, mas a senhora aí é que vai dizer tudo. Diga aí, doutora. Quando falamos sobre o lado espiritual, César, em relação à saúde, estamos levando para um âmbito que precisamos, sim, refletir. Por quê? Quando pensamos em ter uma saúde equilibrada, pensamos logo no biológico e também na saúde mental. Mas esquecemos, muitas vezes, do equilíbrio espiritual. E quando falamos em equilíbrio espiritual, não falamos sobre crenças religiosas. Equilíbrio espiritual é você conseguir estar conectado com a sua essência e assim poder ter uma concepção de estar bem consigo mesmo, independente das crenças. Então, por isso que a palavra oração vem de ação. Ação é autocuidado, reencontro com a sua essência, buscar se conhecer melhor e praticar todas as estratégias que temos para estar equilibrado, inclusive a oração, que é tão importante, independente da sua crença religiosa, porque, afinal de contas, Deus é um só. Verdade. Doutora, eu sempre costumo aqui no Saúde Master, às vezes eu faço, né, já são muitos médicos entrevistados, eu faço algumas consultas, eu vou fazer uma consulta com a senhora agora online, viu, doutora? A senhora
é que vai me dizer, mas são fatos da vida, viu, doutora Tatiana Nascimento? Doutora, eu costumo, isso eu acho que desde a adolescência, eu costumo me benzer muito. Por exemplo, se eu acordo, eu faço oração, se eu vou dormir, se eu entro no carro, se eu venho entrar aqui na emissora, se eu estou passando os canais de televisão e vejo algum político, eu faço assim. Doutora, será que isso protege? Eu estou achando que protege, viu, doutora? Pelo menos no meu caso. Portanto, eu passo o dia todinho, doutora. Se eu vou caminhar e vou ali para a calçadinha de Intermares, aí eu faço. Canais, eu sou muito, vamos dizer, seletivo no que eu assisto. Quando eu vou vendo alguma coisa, aí eu passo, porque às vezes o controle você tem que passar por alguns programas. Mas, doutora, eu vou me benzendo, está dando certo. Doutora, o que é que a senhora sabe ou o que a senhora pode dizer? Fiz uma consulta à senhora nesse momento. Quando, observando a tua fala, Fábio, observa na questão do comportamento. E aí tem todo um contexto por trás. O que traz, né, as informações desde a sua infância, em questão da religião, em questão do equilíbrio espiritual. Então, foi ensinado a você que para a sua proteção, para que seu dia dê certo, para que tudo aconteça de forma positiva, você precisa fazer o sinal da cruz. Então, você sempre se benze e assim você trabalha o seu próprio comportamento, o seu psicológico, é como se você tomasse uma pílulazinha do bem-estar. Ao fazer isso, eu estou protegido. Ao fazer o sinal da cruz, eu vou me sentir bem comigo mesmo, eu vou conseguir estar bem. Como, por exemplo, uma técnica que utilizamos, que é a respiração diafragmática. Né? Então, muitas vezes, quando o paciente está numa situação de uma crise de ansiedade, sempre pedimos para ele fazer esta respiração. Então, tem pacientes que levam ao ponto que tudo ele está. Mas o que te acalma é fazer o sinal da cruz. Doutora, portanto, vou continuar, logicamente, fazendo. Doutora, eu vou fazer sinceramente, ainda mais porque eu tenho toda essa crença e tem coisas que vêm do berço, vêm da família. Eu estou me lembrando aqui, já há quase 9 anos, né, a minha querida mãe, Zuleide Silvério César, está no céu, de lado do Senhor. Eu nunca me esqueço, coisas básicas. A gente sempre em Campina Grande, lá na nossa casa, por trás do Estadual da Prata, na rua Montevidéu, hoje, por coincidência, são só clínicas lá, né, na área de saúde, até a casa que morávamos, hoje é uma clínica, também funcionam clínicas lá, e eu nunca me esqueço, isso eu levo para os meus dias. Tinha sempre, vamos dizer, a menina que ajudava lá em casa. E um certo dia, eu acho que nos meus 22 anos por aí, eu cheguei para essa pessoa, essa menina que ajudava lá na nossa casa, e eu disse, estale 2 ovos. Aí mamãe olhou para ela e olhou para mim e disse, estale não. Aí eu digo, mamãe, é para instalar 2 ovos. Mamãe disse, ela não vai instalar. Eu falei, por quê? Peça, por favor. Portanto, eu sempre aprendi isso. Que isso vem da essência da minha mãe. E são essas coisas que a gente leva para a vida, não é, doutora? Sim, Fábio. Inclusive, eu costumo sempre relatar que é um ensinamento da minha mãe também, que todos deveríamos praticar, que é faça o bem para que você receba o bem. E não faça o mal porque você receberá o mal. Então, o que você não quer que seja feito com você, não faça com o outro. E o que você quer que seja feito por você, faça para o outro. E esses ensinamentos a gente traz da nossa mãe, como pedir a bênção, como fazer o sinal da cruz, em sinal de proteção em tudo, como esse ensinamento também do por favor, do obrigado. Parece, na verdade, a felicidade está em coisas tão simples. Verdade. A gente se apega muito a conquistar uma posição social, a conquistar algo na vida profissional, e a gente atrelaça a felicidade a estas conquistas. Essas são conquistas da vida. Felicidade
que podemos falar é hoje eu ter meu pai após um procedimento tão invasivo Verdade. em minha casa, para que eu possa pedir a bênção, pai, para que eu possa abraçá-lo, né? Olhar para minha mãe, olhar para minha avó e dentro desse núcleo familiar lembrar de todos os ensinamentos que eles trazem para mim, que eu levo para a vida e que hoje faz toda a diferença na minha profissão. O programa aqui, como todos já sabem, já conhecem, é feito disto, é feito de emoção, de verdade, e por isso que se tornou grande e se tornou diferenciado. E nessa linha de cuidados, eu vou falar simplesmente da maior e melhor empresa de cuidadores de pessoas do Brasil. Eu me refiro a Acuidar, que está ganhando o Brasil e, atenção, completou essa semana mais de 130 unidades das franquias Acuidar. Isto é extraordinário, porque há pouco tempo, eu posso assim dizer, começou com uma unidade, que é a unidade aqui do Shopping Pátio Altiplano. Eles estão construindo outra unidade bem maior aqui na grandiosa cidade de João Pessoa. Estão aí os idealizadores da Acuidar. Esteve aqui recentemente o geriatra excepcional, o doutor Vitor Hugo, e a doutora Jéssica Ramalho, hoje cuidando de um ecossistema que se tornou a Acuidar. E brevemente, o que eu falei um dia, e serei o primeiro a anunciar, quando chegar a Acuidar internacional. Já existem solicitações de outros países para a instalação da Acuidar. Portanto, simplesmente, a Acuidar, que é bom que se diga, quando começou a anunciar aqui no programa Saúde Master da TV Master, só tinha uma unidade, se tornou a melhor e a maior do Brasil a nível das franquias Acuidar. Inclusive, nessa imagem aí, minha com o doutor Vitor Hugo, eu estou segurando o troféu, que foi o troféu que eles acabaram de ganhar da Associação Brasileira de Franquias. É isso que eu disse. A maior e a melhor franquia de cuidadores de pessoas do Brasil. E não é só no âmbito do idoso, é o cuidado de forma multidisciplinar e geral. Pode ser no ambiente hospitalar ou domiciliar. Portanto, a nível dos jovens, das crianças, dos idosos, das gestantes, e aí vocês têm o site, se quiserem conhecer as maravilhas e as unidades, é só entrar acuidarbr.com.br. Essa imagem é parte da equipe da Acuidar da cidade de João Pessoa. Faça só o seguinte, multiplique essa quantidade por 130. Aí você tem uma ideia mais ou menos do tamanho e da qualidade dos que fazem hoje a Acuidar. Nós estamos no segundo bloco ao vivo, é uma estreia, uma entrevista, como eu falei, que tem todos os ingredientes necessários de um grande programa, entrevistando a doutora, a psicóloga Tatiana Nascimento. Vamos ver a próxima tela, o que aparecerá nessa nossa interação exclusiva. Está aí o tema central da nossa conversa, o código QR. Agora vem, somos campeões, segundo a OMS, ansiedade e depressão, os males do século. Doutora, a coisa está séria, parece que está complicando ainda mais, porque é um mundo muito diverso, em evolução, a população está ficando, segundo as pesquisas, cada vez mais adoecida, e esse trabalho aí, ele precisa ser feito de forma, penso eu, cada vez mais ampla e aprofundada. E aí, doutora? Bem, quando falamos em ansiedade, devemos pontuar que
duas características normal do ser humano é a ansiedade e o medo. E isso é inato, certo? Você vai fazer um procedimento cirúrgico, você vai viajar, você vai fazer uma avaliação, uma prova, você vai apresentar ansiedade e até medo, mas vai se apresentar num nível que é um nível comum, normal. Ela se torna patológica, a ansiedade, quando ela começa a se apresentar como um alerta excessivo, com medo de ameaças futuras, Fábio. Então, o que é que precisamos nortear em relação a isso? Essa sensação persistente de preocupação excessiva, de nervosismo, de inquietação, acompanhada de sintomas físicos, como a taquicardia, por exemplo, e a sudorese. Isso você tem que observar, pois são características que vai estar ali demonstrando para você como alerta que a sua ansiedade ela não está no nível normal. Ela já está evoluindo para um nível patológico. A partir do momento que você apresenta essas características e você não consegue desligá-las com a tranquilidade quando você não tem a patologia da ansiedade. Já a depressão, que muitas pessoas confundem, a depressão ela vem com uma sensação de, vamos dizer assim, um vazio emocional, uma perda de prazer pela vida. Então, já a depressão ela traz outras características, como a perda de interesse, como tristeza constante, como alteração no sono, certo? Você perde o interesse em fazer atividades físicas, o apetite muda. Então, são características que você tem que prestar atenção e não confundir a depressão com a ansiedade. E o mais importante em tudo isso, não tente gerenciar sozinho. Você precisa do autocuidado. Praticar atividades físicas, alimentação saudável, pensamento positivo, sempre buscar o equilíbrio espiritual, mas também você tem que buscar a ajuda de um profissional, porque dentro do set terapêutico, dentro do seu discurso livre, que é a nossa conversa, o profissional ele vai estar dentro do seu discurso, podendo identificar características ali, que vai te ajudar a fazer um processo psicoeducativo e assim a trabalhar a sua ansiedade, a sua depressão, não permitindo chegar no nível mais elevado. Entendi. Ou seja, doutora, tudo, como a senhora bem ressaltou agora, existe os níveis e tem aquele momento ou aquela percepção que temos realmente que pedir ajuda dos profissionais. Temos que ter esse entendimento. Mesmo que não venha a partir da própria pessoa, mas eu creio que quem está ali a observar tem que ter essa atenção máxima de dizer, chegou o momento de procurar um profissional, porque hoje já se fala muito, tem ansiedade do bem. As pessoas dizem, por exemplo, eu sou muito ansioso, eu inclusive nasci de 8 meses, né, o que já complica nesse aspecto. Mas eu posso dizer, pelo menos até o momento, não posso garantir, né, tudo, mas que a minha ansiedade é uma ansiedade muito na busca do conhecimento, de fazer a diferença, ou seja, ela, vamos dizer assim, não me atrapalha tanto, apesar que já pressupõe uma administração, um olhar diferenciado, porque, doutora, eu posso vir a precisar da senhora. Fábio. Inclusive, eu convido os nossos telespectadores para irem à terapia. Muitos pacientes só buscam a terapia quando estão em processo de adoecimento. Mas a terapia é um processo de autocuidado. Então, como ir à academia, se alimentar corretamente, buscar o equilíbrio espiritual, você também deve buscar a terapia, porque na terapia você vai passar por um processo de autoconhecimento do seu eu e dos seus limites. E aí é quando você pode observar, essa ansiedade, ela realmente está normal ou ela está passando para um nível mais elevado? Eu já preciso realmente ter uma presença mais frequente na minha terapia ou só estou fazendo uma terapia de manutenção para um processo de autoconhecimento meu? Porque quando você conhece melhor o seu eu e os seus limites, várias questões no decorrer da sua vida, você consegue lidar com uma facilidade muito maior e evita você
ocorrer um processo de adoecimento, justamente porque você se conhece. Então, às vezes, palavras ditas para você, situações que acontecem, elas não te afetam, porque você sabe exatamente quem você é, você sabe da sua capacidade e você sabe até onde pode ir e até onde pode permitir que as pessoas entrelacem no seu eu. Entendi. Muito interessante as colocações. É por isso que eu sempre digo, nós nos cercamos aqui com esses 4 anos de programa Saúde Mágica de grandes profissionais que fazem a diferença e transformam e salvam vidas, que é o que estamos e sabemos fazer através da informação. E nesse leque de grandes profissionais, nós temos um nutrólogo PhD, que também patrocina o programa Saúde Mágica, que aí aparece, e ele é extraordinário. Já esteve aqui na bancada mostrando o seu grande potencial. Doutor Alexandre Gomes de Azevedo. Atenção, palestrante, nutrólogo PhD, investigador na área de saúde, pesquisador, professor, escritor, e agora vocês vão notar aí no decorrer das imagens, chegou um momento que o doutor Alexandre está também com um consultório aqui na cidade de João Pessoa, lá no Shopping Máximo, aqui na Torre. Esse é um livro que está causando repercussão até internacional, do doutor Alexandre Gomes, que é a Terapia Nutrológica para Autistas. Ele encontra-se à venda nas plataformas aí, você encontrará esse livro, que várias, inclusive, escolas e outros mecanismos educacionais e de saúde estão adotando o livro. Os motivos hoje para você procurar um nutrólogo são muitos e variados, como bem diz essa tela. Portanto, é com muito orgulho que o doutor Alexandre Gomes de Azevedo está com a clínica aqui na cidade de João Pessoa, porque antes, só em São Paulo. Ele ficou famoso lá pelo trabalho que realiza. Agora ele se reveza, já está praticamente empatado. 15 dias em São Paulo, 15 dias aqui em João Pessoa. E ele está lançando, aparece aí nessa tela, toda uma linha de cursos. Você entrando aí agora em DR Alexandre Gomes no Instagram, você vai ver o link e todas as informações para ter acesso a esse nutrólogo excepcional. Inclusive, é bom que se diga, ele também atende aos diversos planos de saúde. Portanto, o meu grande abraço. Creio que essa semana é uma semana que ele estará aqui na cidade de João Pessoa. Doutor Alexandre Gomes de Azevedo, nutrólogo, simplesmente PhD. Estudou e estuda e estudará sempre. Nós estamos no segundo bloco ao vivo, uma entrevista maravilhosa, exclusiva, inédita, aparecendo aí a minha amiga, eu posso dizer, a doutora Tatiana Nascimento, na área da psicologia, e vocês viram, estão vendo fatos tão importantes, porque aqui, quando a gente fala de psicologia, a gente está falando de vida e muitas vezes de exemplos da nossa vida, né? Ou seja, a vida que vivenciamos e que temos que enfrentar no dia a dia com todas as inúmeras adversidades, não é, doutora? Eu, por alguns momentos, me comunicando muito com a doutora, né? Logicamente, com essa situação agora já bastante confortável de saúde do pai e da doutora, mas chegou algum momento que eu digo, eu estou orando que a doutora mantenha todo o equilíbrio nessa história, porque, doutora, a gente tem que entender também que somos seres humanos e pode chegar um momento que a gente perde o controle, né, doutora? E aí, doutora? Por isso que é tão importante que o profissional de saúde
esteja sempre observando, não só nas questões de autocuidado, mas também na questão da sua saúde mental. Então, para isso, é bom sempre ele observar os sinais que o seu corpo apresenta e buscar também a ajuda de um profissional. O profissional psicólogo é indicado e é orientado a estar sempre em terapia. Por quê? Você tem todo o conhecimento das técnicas e da teoria, mas é tanto que o profissional psicólogo ele não pode atender família, porque as emoções, os sentimentos estão envolvidos. Então, como você não consegue atender uma família e você vai estar neutro para compreender o seu comportamento? Verdade. Então, você vai em busca do acompanhamento com um colega e vai ter ali um papo gostoso, legal, e o colega vai poder também observar se você está com a saúde mental em dia, assim te mantendo bem para atender os seus pacientes, ou se tem algo ali a pontuar que precisa ser trabalhado. Então, todos os profissionais na área de saúde, todos os profissionais no geral, têm que buscar sempre ter um colega psicólogo para estar ali conversando, para estar ali acompanhando e te manter equilibrado para que você consiga conquistar todas as metas da tua vida. Porque quando você está com a saúde física em dia, com a saúde mental em dia, tudo flui com muita tranquilidade. E chegando praticamente no final do programa Saúde Master de hoje, e dentro da excelência mostrada, lógico, no conhecimento, no amor da psicóloga, a doutora Tatiana Nascimento, e eu falei do projeto que originei há cerca de 5 anos, o Nós Salvamos Vidas, e de forma, eu posso dizer, automática, a doutora disse, eu faço questão de participar. E a gente sempre reserva esses momentos finais para certificar a clínica, o profissional. Lembrando que é uma certificação vitalícia. Portanto, profissionais como a doutora Tatiana Nascimento, que já vivem de salvar vidas, se agregam agora a um projeto nacional que é o Nós Salvamos Vidas. Portanto, nesse momento, eu vou passar a certificação do projeto nacional Nós Salvamos Vidas para a doutora Tatiana Nascimento, já agradecendo essa disposição dela em querer fazer a diferença em todos os sentidos, ou seja, no sentido também do voluntariado. Doutora, parabéns, a clínica da senhora está certificada. Obrigado, Fábio, por essa oportunidade e vamos sempre trabalhar, afinal de contas, é um objetivo de quem trabalha na área de saúde, né? E você também, como um veículo de comunicação, de informação, está sempre informando aos nossos telespectadores alguns meios para que a gente busque quando necessário. Um deles é o nosso aplicativo, certo? Nós Salvamos Vidas. Temos também o CVV para casos de pacientes com ideação suicida, que funciona não só para estes pacientes, mas também para os familiares, para que possam ter orientação para saber como lidar com toda essa situação, dando assim o suporte necessário a esses pacientes. Doutora Tatiana coloca muito bem, inclusive são sabedores, já tivemos aqui na bancada o pessoal do CVV, que deu uma entrevista maravilhosa, já está em tempo, inclusive, de retornar. E, doutora, no contexto também do Nós Salvamos Vidas, quando a gente certifica a clínica, que foi o caso agora do momento, a senhora também passa a ser embaixadora nacional do projeto Nós Salvamos Vidas. Portanto, doutora, além de psicóloga e dessa atuação tão maravilhosa em prol da vida, a senhora agora também já pode ser chamada de embaixadora, doutora. É uma honra, Fábio, fazer parte desse projeto e juntos, não só apenas eu e você, mas todos os profissionais que estão envolvidos, vamos trabalhar neste contexto de salvar vidas. Algo tão importante e que vimos o quanto acentuou, após a pandemia, a importância desse cuidado, desse olhar mais delicado em todos os contextos, inclusive em relação à saúde mental. Doutora, muito obrigado. Eu queria, para encerrar, que a senhora dissesse, por favor, o endereço da clínica da senhora e o maior mecanismo atual de comunicação, o endereço também do Instagram. E aí, doutora? Certo. Eu atendo na clínica Corpo Mente, que fica localizada na Avenida Governador Flávio Ribeiro Coutinho,
mais conhecida como Retão de Manaíra, Empresarial Business Center. Fica ali no Retão de esquina com Edson Ramalho. Conheço, já estive lá, pertinho ali do Meg Shop, ou seja, tudo ali é agradável, fácil de estacionar. Vai lá e tem uma consulta com a doutora. E o Instagram, doutora? Além disso, Fábio, gostaria de pontuar uma outra questão que faz parte do projeto Nós Salvamos Vidas, e levando isso para mim, que já praticava, também atendo na clínica Interc, que lá estão os pacientes que fazem atendimento através de convênios, que não têm condições de estar fazendo atendimentos particulares, e também temos preços para estudantes que podem buscar esse acompanhamento psicológico. Eu queria que a senhora repetisse, lógico, na clínica da senhora o que é habitual, o atendimento a nível particular. Mas tem também a outra vertente que a senhora vai citar novamente, para o atendimento muito acessível através de planos também, né? Justamente, porque afinal de contas, quando falamos em salvar vidas, temos que estar ali à disposição e acessível a todos os níveis da população. Então, tem pessoas que têm condições para obter o acompanhamento particular, mas outras pessoas não. E essas pessoas também precisam de acompanhamento. Então, se você precisa de acompanhamento psicológico e precisa desse acompanhamento através de convênios, você pode me procurar na clínica Interc, na Avenida Dom Pedro II. Doutora, e o Instagram para encerrar? Tatiana Nascimento, _psi. Pronto. Doutora, muito obrigado, e assim nós estamos encerrando, eu tenho certeza, mais uma edição de extremo sucesso que vai viralizar do programa Saúde Master. Fiquem com Deus.